E Deus me deu a palavra sobre a fé hoje. Eu vou falar sobre a fé de Deus, crendo e falando. A fé de Deus, crendo e falando. Irmãos, hoje o Espírito Santo está aqui para fazer uma grande renovação na sua vida de fé. Quem diz amém, aleluia? Você está com o foco certo agora? Você está esperando em Deus algo novo hoje aqui? Diga amém, aleluia. Você crê que o Espírito Santo está na sua vida ativo e Ele vai fazer você galgar uma posição nova em fé hoje? Quem diz amém, aleluia? Você crê que vai aprender hoje algo novo que vai revolucionar a sua vida daqui para frente? Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que a nossa vida deve ser vivida pela fé. Nós não temos alternativa B, não temos plano B. O plano A, o plano de Deus é que eu e você, que fomos feitos justos em Cristo, pela graça, andemos pela fé, vivamos pela fé. Se você lê o profeta Abacuque, lá, capítulo 1, versículo 4, ele já estava lá na velha aliança, vendo o povo da nova aliança e dizendo que o justo viverá pela fé. E Gálatas 3,11 confirma, o meu justo viverá pela fé. Só podemos de fato desfrutar da graça de Cristo pela fé. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outro modus operandi, não tem outra alternativa, é pela fé. Sabe, irmãos, Hebreus 11 nos adverte que sem fé é impossível andar com Deus, é impossível agradar a Deus. A fé é atrativa a Deus. Você pode ter muitas fraquezas na sua vida, e mesmo assim Deus se voltar para você, se você estiver cheio de fé. A Bíblia fala que a mulher com fluxo hemorrágico, a mulher que sofria, padecia de fluxo de sangue há muitos anos, aquela mulher estava cheia de fraquezas, né? Ela não sabia mais quantas fraquezas ela possuía. Era um monte de fraquezas. E aquela mulher então, mesmo fraca, mesmo totalmente dominada por tantas coisas negativas, mesmo não estando ainda, né, numa posição correta diante de Deus, aquela mulher se levantou e foi até Jesus. E porque ela tinha fé, porque ela estava cheia de fé, Jesus deixou a multidão, né, e se voltou para ela. E disse para ela, quando ela tocou nele: filha, a tua fé te salvou. Então, mesmo tendo uma fé deficiente em alguns pontos, mesmo não estando forte espiritualmente falando, ou em nenhum outro sentido, se você tiver fé, Deus vai olhar para você, Deus vai se atentar para você, Deus vai fazer o milagre que você espera. Quem diz amém, aleluia? Ora, para Deus a fé é a mais alta forma de santidade. É verdade. Para Deus a fé é a mais alta forma de santidade. Por quê? Porque até mesmo aquele que luta para ser santo e quer ser santo fora da graça, né? Se não tiver fé, não vai ser atendido. Ao passo que aquele que ainda não é santo em essência, em formação de caráter pleno, de santidade, se tiver fé, Deus se atenta para essa pessoa, Deus olha para essa pessoa. Ora, então, Deus gosta de ver fé nas nossas vidas. Ele aprecia muito, muito nos ver cheios da fé. A fé honra a Deus e Deus sempre honra a fé. Irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo nos recomenda, nos orienta, nos exorta a embraçar sempre. Destaque a palavra sempre, todo dia, o dia todo, embraçando sempre o escudo da fé. A fé é o nosso escudo. A fé também, ela é protetora. Uma vez que você está cheio de fé, você se protege debaixo da graça, do sangue, e você vence o diabo, porque ele não pode prevalecer se você estiver andando na fé. Ora, somente a nossa fé é que prevalece no mundo espiritual, e não as nossas obras, e não qualquer outro artifício da nossa parte. Você sabe qual o pior momento? O pior momento da nossa vida? O pior momento da nossa vida não é quando estamos sem dinheiro, não é quando estamos padecendo alguma batalha forte, não é quando estamos sendo privados de alguma coisa. O pior momento da nossa vida é quando perdemos a fé. Quando perdemos a fé, perdemos tudo.
ficamos vulneráveis, abertos a todo ataque, né? Se vacilamos e perdemos a fé, né? Se vacilamos e deixamos a fé esvair, deixamos o diabo roubar nossa fé, aí nós ficamos fracos. Só a nossa fé ativa em Deus, com base na sua palavra, é que de fato detém, amarra, paralisa e bloqueia e torna impotente o reino das trevas, e o diabo nada pode fazer quando de fato eu estou cheio de fé, você está cheio de fé, porque a fé faz um bloqueio muito forte, né? Ela cria uma energia positiva, um eletromagnetismo espiritual muito forte ao nosso lado, uma radioatividade espiritual tão violenta, tão forte, tão possante, que o reino das trevas não suporta. E a presença de Deus, ela cresce em nossa vida. Quem diz amém? Aleluia. Então, a Bíblia nos revela que, sabendo desse poder da fé, o diabo, ele sempre procura nos antecipar, sempre procura chegar na frente, sempre procura, de alguma maneira, atacar nossa mente. E ele usa uma estratégia, usa um esquema muito sutil, uma fórmula muito sutil para aniquilar nossa fé. Ele sempre sugestiona pensamentos, ele sempre joga pensamentos na nossa cabeça, dizendo assim: olha, tudo aquilo que você não pode tocar, tudo aquilo que você não pode sentir, mensurar, não faz diferença na sua vida. Não pode fazer diferença na sua vida. De forma que nós vivemos hoje num mundo onde a ciência tem estado evoluída. E aí nós sabemos que até mesmo a sabedoria humana, que tem sido passada pela ciência, tem sido passada pelos meios de comunicação de massa, tem chegado à igreja. De alguma forma ela é benéfica, de alguma forma ela traz novidades, traz conhecimentos, traz instruções, ciência que é importante também. Mas por outro lado, traz também muitos pensamentos negativos, questionamentos malignos e até mesmo incredulidade. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado para viver nesse mundo e deixarmos nos levar pelas incredulidades, né? Não podemos deixar nos levar pelo ceticismo, pela incredulidade, pelas descrenças, pelos pensamentos exatos que as pessoas têm de tudo, né? E acha que as coisas de Deus também precisam ser assim, e Deus está acima da lógica do homem. Deus sempre esteve, sempre estará, porque Deus sempre está acima de toda a dimensão dessa terra. Ele vive numa dimensão que nós não vivemos aqui na terra. Ele está no nível, né, de capacidade que os homens não têm. Ele é todo poderoso e Ele é capaz de fazer coisas impossíveis. Quem diz amém, aleluia? Então, o diabo trabalha para que você fique sempre na área dos 5 sentidos. Escuta bem, o diabo trabalha para que você fique sempre na área dos 5 sentidos, né? E ele procura então te manter na área da alma, dos sentimentos. Enquanto ele consegue manter você aí, nessa área dos sentimentos, dos 5 sentidos, ele consegue manter você derrotado, exatamente derrotado. Por quê? Porque você não vai agir pela fé, você não vai falar pela fé, você não vai orar pela fé, você não vai exercer a fé. Você vai passar a exercer os 5 sentidos, vai passar a exercer somente os raciocínios e as lógicas dos homens. E vivendo assim, naturalmente, você não vai ser um cristão efetivo, que vai glorificar a Deus, né? Que vai exaltar o Senhor com frutos que permanecem. Nós não podemos abandonar a dimensão da fé. Olhe para o irmão do seu lado e fala: querido, eu e você não podemos abandonar a dimensão da fé, pois fomos chamados para viver, andar por fé. Quem diz amém? Aleluia. Fomos chamados para viver por fé. É só ler Abacuque 1,4, Gálatas 3,11, você vai ver que o justo tem que andar por fé, tem que viver por fé o tempo todo. E Paulo diz, embraçando o escudo da fé o tempo todo, porque se em algum momento que você vacila e deixa o escudo da fé, abandona o escudo da fé, o inimigo te pega. Preste atenção, irmão, preste atenção, irmã. A batalha espiritual não tem trégua. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: a batalha não tem trégua não. 24 horas tem guerra. Se você cochilar um só pouquinho, um só minuto, o inimigo te pega, né? Então não pode cochilar em termos espirituais, né? Em termos espirituais, você tem que estar sempre atento. Sempre atento, até quando você estiver dormindo. Mas como assim? Seu espírito tem que estar ligado com Deus 24 horas, né? Então, você não pode desligar
e não pode, de maneira nenhuma, deixar que o diabo intercepte e atrapalhe a sua comunhão, a sua fé. Você tem que permanecer sempre em fé, mesmo quando você erra, mesmo quando você fala o que não pode, mesmo quando você vacila em algum momento assim, em alguma atitude, você tem que retornar rapidamente à sobriedade e dizer: Senhor, eu sei que o sangue me cobre, eu sei que estou lavado e remido, não é essa a minha postura, não é essa a minha atitude normal, eu me arrependo e tomo posse da graça, estou lavado e sou justificado, independentemente de obras, eu sou teu filho e estou em paz contigo, e Satanás, saiba, você está derrotado, vai embora em nome de Jesus. Então, você tem que fazer a coisa certa rapidinho, e não ficar vacilando, e não ficar oscilando, e não ficar nessa de curtir a alma, e aí de repente você está na fossa, está na depressão, e o inferno inteiro está ali por cima da sua vida, detonando. Então não é assim que você tem que viver. Você tem que aprender a ser vencedor o tempo todo, e você é vencedor o tempo todo, não é você se tornando capaz o tempo todo. Porque até quando você não é capaz, você tem que olhar para aquele que é capaz, que o faz capaz, e naquele que você tudo pode, para superar qualquer situação, pela graça. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus, aleluia. Que bom que os irmãos estão entendendo. Ora, agora escuta bem, eu não estou falando de qualquer fé, não. Eu estou falando de uma fé que é baseada em fundamentos. Não estou falando em qualquer crença, qualquer tipo de fé. Deus só aceita como substância da fé a palavra dele, o que ele quer, o que ele se agrada, né? Então, Deus não aceita qualquer fé, né? Não estou falando de uma fé cega, não estou falando de uma fé inconsequente, não estou falando de uma fé em coisa morta, não estou falando de uma fé religiosa, estou falando de uma fé baseada na palavra. Ora, não basta ter fé, é preciso saber em quem você acredita e no que você acredita. Então nós temos passado aqui já durante alguns meses toda a base do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça está sendo passado aqui. E vocês já perceberam como que o diabo trabalha contra o Evangelho da Graça? Ele trabalha. Trabalha muito contra o Evangelho da Graça. Então, vocês podem perceber que ainda não aconteceu uma grande revolução no nosso meio. Já poderia ter acontecido, mas não aconteceu ainda. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e sei que o Evangelho da Graça, ele sempre vai prevalecer, e sei que a graça aqui, ela está jorrando, e sei que já tem muita gente usufruindo, desfrutando, e sei que ela vai alcançar cada um que Deus escolheu, e sei que ela vai fazer algo tremendo, e a revolução espiritual está por vir no nosso meio, em nome de Jesus. Eu não vou desistir dela não, Satanás, não vou não. Eu estou decidido, estou amarrado na graça, estou debaixo da graça, e essa igreja vai permanecer debaixo da graça, e pode ter certeza que a restituição não vai tardar nesse lugar. Se tem alguém que crê, levante a mão e diga amém, eu creio. Glória a Deus. Então, irmãos amados, como que a fé opera? Como que a fé opera debaixo da graça? Como que a fé opera? Com certeza, é muito mais simples do que você imagina. Lá em Hebreus 11, nós temos todo um histórico de homens e mulheres que andaram por fé. E ali você vai ver quantas coisas, quantos frutos aparecem na vida dessas pessoas. Você vai vendo que tudo foi por causa da fé. Ali dá a razão de cada conquista, né? Dá a razão de cada conquista. Você pode abrir aí Hebreus 11 rapidinho, para você perceber, para você assimilar, para você observar como que a fé gera fruto, como que é importante, né, permanecer na fé, insistir na fé, investir na fé, aprender a viver por fé. Então, Hebreus, lá na frente, no Novo Testamento, Hebreus é onde mais se fala da nova aliança, mais se fala da graça, né? E esse livro fala da fé, a fé que opera debaixo da graça. E você vê que, a partir do versículo 4, vai dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício do que Caim. Versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda viriam, sendo temente a Deus, aparelhou a arca. E vai dizendo, versículo 8, pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu. Aí vai falando, versículo 9, pela fé peregrinou na terra. E vai falando tudo a respeito do que Abraão alcançou e fez,
através da fé. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. E vai indo, depois vai falando sobre várias pessoas, chega Moisés, os israelitas, e vai falando de profeta, e vai falando de gente do passado, gente daquela época. Então, você vai vendo que aí, em Hebreus capítulo 11, nós temos uma série de frutos, né, uma série de realizações impossíveis, coisas impossíveis, que Deus fez através da fé do seu povo. Agora, como que essa fé operava? Existe algum tipo de segredo? Há algum princípio oculto? Há alguma coisa que nós podemos abstrair, aprender, para sair daqui hoje com uma fé mais efetiva? Eu declaro nessa noite, você vai sair daqui com uma fé muito maior, mais efetiva e mais eficaz. As coisas na sua vida a partir de hoje vão melhorar e você vai ver o impossível a cada momento que exercer a fé que vai ser ensinada. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Então, irmãos amados, olha, preste atenção aqui. Quando Davi foi enfrentar Golias, antes dele arremessar a pedra, se você ler lá 1 Samuel 17, 46, 47, Davi falou algo. Davi disse algo ao gigante Golias, né? Ele falou algo a Golias ali. Ele falou algo em fé. Ele declarou uma palavra de fé, em cima da qual ele estaria exercendo ali a sua batalha, estaria ali batalhando, estaria ali caminhando na direção daquilo que ele falava. E foi aquilo que aconteceu. 1 Samuel 17, 46, 47. Aí Davi diz, olha, Golias, hoje o Senhor vai entregar você na minha mão. E vai acontecer isso assim, assim, eu vou arrancar sua cabeça, vou levar para os cadáveres, onde estão os cadáveres na montanha dos filisteus, vou pôr sua cabeça lá, e ali virão as aves do céu, virão ali os abutres, né? As bestas feras vão lamber sua cara, vão comer sua cabeça ali, e fique sabendo uma coisa, o Senhor não luta com espada, com lanças, com artifícios da terra, não. O Senhor Deus é Deus da batalha, e hoje mesmo o povo vai saber que há um Deus em nosso meio. Davi falou algo, a fé foi expressada por meio de palavras. Observe isso aí, isso é chave, isso é importante, né? Para dar efetividade, expressão à sua fé, Davi falou algo, e exatamente como ele falou, ele saiu crendo. Ele saiu crendo no que falou, saiu crendo, e saiu ali falando, e exatamente daquela forma a fé operou, daquela forma Deus operou na fé, e aconteceu exatamente aquilo que Davi falou, né? Antes de Josué levar o povo a dar o grito final ali, o grito de conquista de Jericó, dizer ao povo, grite agora, vamos gritar diante das muralhas. Depois de rodear as muralhas de Jericó, por 7 vezes, uma semana, depois 7 vezes no último dia, aí Josué falou algo. Observe que ele falou algo antes de dar o grito final. Ele disse, o Senhor nos deu hoje Jericó. O Senhor nos entregou Jericó nas mãos. O Senhor nos entregou Jericó. Ele falou isso e disse, vamos gritar. E o povo gritou. E o que aconteceu em seguida? As muralhas de Jericó tombaram, caíram. Foi grande a ruína de Jericó, das muralhas de Jericó, naquele momento. Então, observa, perceba que a Bíblia é cheia de exemplos que nos mostram que a fé opera por meio de nossas palavras, palavras cheias de confiança, palavras cheias de firmeza, palavras cheias de certeza. Assim aconteceu. Você pode ver lá depois, né, no livro de Josué, né, você vai ler e vai ali constatar o que eu estou falando, o que aconteceu naquele momento. Aí você fala, apóstolo, então é importante o falar. Deus disse a Moisés, Moisés, você quer ver a água brotando da rocha? Vai à rocha e fala a rocha. Moisés, em um certo momento, ele falhou quanto a isso e não aconteceu. Quando ele resolveu, a água saiu, a água brotou. Quando o profeta Ezequiel recebeu aquela palavra sobre a renovação, restauração de Israel, Deus deu para ele a visão do vale dos ossos secos.
Você pode sublinhar lá, sublinha lá, Ezequiel 37. Quantas vezes Deus fala para Ezequiel? Quantas vezes Deus diz a palavra, fala, dize, profetiza, abre a boca. Ora, preste atenção nisso. Preste atenção, não estou aqui inventando nada. Isso não é teologia de prosperidade não, irmão. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, cale a boca. Pare de contestações, argumentações. Você vai ver no ministério de Jesus que ele sempre falava. Sempre falava. Você vai ver, e ele ensinou os discípulos a falar. E é um princípio da Bíblia. E hoje em dia tem até teólogo sendo usado por Satanás para impedir o povo de Deus de possuir as coisas, sendo que isso é bíblico. Não tem nada errado nisso. O errado é você viver em função de coisas. O errado é você ser apaixonado por dinheiro. O errado é você ter o coração nas coisas. O errado é você querer ser ambicioso. O errado é você esquecer dos seus compromissos. O errado é você ser irresponsável. Mas você querer algo maior, mais nobre na vida, ser um cristão autêntico, mesmo sendo próspero, isso não te diminui, isso não te rebaixa perante o céu. Mesmo porque nosso Deus é tão rico, tão excelente, que se alguém resistir, ser rico e excelente em glória e em tudo mais, nem pode ir para o céu, morar com Ele, porque lá você não vai achar um céu pobre não, você vai achar um céu muito rico, abastado e cheio de tanta coisa de glória. Quem diz amém, aleluia? E a Bíblia fala que do Senhor é o céu e a terra, do Senhor é tudo, os animais, as pedras preciosas, riquezas, ouro, prata, tudo é de Deus. E se Ele quer dar para alguém, Ele dá. Agora é claro que existem princípios para tudo, para receber, para administrar, para trabalhar, para tudo. E Deus quer realmente que cada um ande nos princípios. Agora, dizer que Deus é contra a prosperidade dos seus filhos, isso é idiotice, isso é imbecilidade e analfabetismo da Bíblia. Isso é centrar num ponto e esquecer os outros. Isso é ler um texto e ignorar o contexto. E há muita gente assim hoje. Aí com a fama de teólogo, mas que, na verdade, se você for ver a vida dele, ele quer o melhor carro, ele quer a melhor casa, ele quer tudo melhor para ele. Vai pensar que esses teólogos aí que estão pregando contra a prosperidade, porque eu não sou da teologia da prosperidade, que se prega por aí de forma inconsequente, e nem sou também da miséria e desse pensamento de que Deus, não, agora você tem que sofrer, porque os primeiros cristãos sofreram. Você sofrer por Cristo é privilégio, e não é qualquer um que vai sofrer por ele também não, é só quem Ele quer que sofra para ter galardões especiais. Quem diz amém, aleluia? Que na verdade Deus nem pede para você sofrer por Ele. A Bíblia fala que se você seguir a Cristo piedosamente, será perseguido. Então você pode ser perseguido, é claro. Se você seguir piedosamente, vai ser perseguido. Mas ser perseguido não significa ser tirado de tudo, ser desprovido de tudo, não. Você pode ser gente bem de vida e ser perseguido, estar sendo perseguido. Ora, mas o que eu estou defendendo aqui não é isso não, o que eu estou mostrando para você é que existe um princípio na Bíblia, que Deus ensina, e que lhe dá uma fé consistente, lhe dá uma fé efetiva, uma fé que se apropria das vitórias da cruz. Quem diz amém, aleluia? Quantos querem a vitória da cruz, as vitórias do Senhor? Eu quero todas. Eu não estou nem aí para o que falam. Ora, então, irmãos queridos, percebam que a Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram que a fé opera por meio de nossas palavras. Olha para o seu irmão e fala, nossa fé opera por meio de nossas palavras, cheias de confiança em Deus. Ah, apóstolo, mas o senhor falou aí de Davi, o senhor falou de Josué, o senhor falou de Moisés, o senhor falou aí também, né, de Ezequiel, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Abra a sua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, lá no fim do Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 17. Diz assim o texto, ó, Tiago 5, 17. Elias, o profeta, né, era homem muito diferente de nós. Ele tinha asas, ele cuspia fogo, ele não tinha estômago normal, ele tinha uma vida sobrenatural 24 horas, ele era um cara, sabe, sem pecado, acima de todo bem, todo mal. É isso que está dizendo aí? Elias era homem o quê? Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que está dizendo aqui, ó? Elias ficava irado, Elias tinha momento de mau humor,
Elias tinha momento de bronca, Elias tinha momento de depressão, Elias tinha momento de desilusão, Elias sofria dor de barriga de vez em quando, tinha que ir lá no mato caçar uma erva para tomar, para acabar a desinteria. Elias era um homem semelhante a nós, sofria as mesmas coisas, estava sujeito aos mesmos problemas, era um homem que, inclusive tinha medo. Interessante que Elias não teve medo de nenhum homem, nenhum soldado, nenhum brutamonte, nenhum guerreiro. Mas um dia Elias tremeu as pernas por causa de uma mulher. Olha só, um homem com medo de uma mulher, fugiu de uma mulher chamada Jezabel. Elias teve medo de uma mulher, não teve medo de nenhum homem, mas teve medo de uma mulher. Correu, fugiu, ficou com medo, literalmente tremeu as bases. Mas o que diz a palavra aqui? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o que ele fez? Orou. E quem ora é alguém que tem o quê? Tem fé. Então olha aqui, mesmo a pessoa sendo fraca emocionalmente, tendo problemas, se essa pessoa ora com fé, ora com instância, a palavra instância significa fervorosamente, fervorosamente. Aí você fala, mas Elias orava fervorosamente, sendo ele um sujeito limitado, fraco? Sim, orava fervorosamente, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, não choveu. Olha para o seu irmão e fala, você pode orar. Se você tiver a mesma fé que Elias exerceu, você vai fazer o céu fechar ou abrir. Nunca diga mais, eu não posso ter a fé dos antepassados. Nunca diga mais, eu não estou nesse campo aí, eu não posso ser incluído. Você não pode ser, você já está incluído. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Agora o que você precisa é ter o foco certo. Você precisa não deixar o diabo roubar a sua fé. Porque nesse momento agora, eu pergunto, você está cheio de fé? Você está cheio de fé? Ou será que o inimigo roubou sua fé lá fora? Ou roubou sua fé essa semana? Ou roubou sua fé quando você chegou aqui? Tem gente que é tão frágil, que chega aqui e perde a fé. Eu esperava que esse culto fosse assim, que esse culto fosse assado, e aí começa a perder a fé. Meu irmão, põe seu foco em Deus. Deus sabe tudo que faz, sabe tudo que dá. Ele está te dando hoje uma palavra para você sair daqui vencendo e para vencer. Em nome de Jesus. Aprenda a palavra, discirna o que Deus está fazendo, Ora, escuta, meu irmão e minha irmã, há um espírito de fé que age em nós, mas esse espírito é falante. Esse espírito é falante. Como assim, apóstolo? Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 13. 2 Coríntios 4, versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o quê? Mesmo espírito da fé. E como está escrito, eu criei, e por isso é que eu criei, por isso é que falei. Irmãos, eu criei, por isso falei. O que Paulo está ensinando aqui? Está dizendo, olha, o espírito da fé que opera em nós, é falante, é falante. Você reparou como Deus é falante? Deus é falante. O falar de Deus não para. Claro que Deus não está falando aqui na voz de homem. Houve um momento que Jesus esteve na terra, e aí Deus falava na voz de homem. Mas agora não fala mais na voz de homem, audível. Ele está falando no Espírito agora, mas está falando. E tudo que ele faz a partir da palavra, Então, olha, escuta bem o que eu estou falando. Há um espírito de fé operante nesse lugar. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala, há um espírito de fé no Espírito Santo que está em nós e que opera através de nós. Esse espírito de fé está ativo, está livre e poderoso, operando aqui hoje. Esse espírito de fé é muito contagiante. Ele se espalha. Em nome de Jesus. Quem diz amém, aleluia. Por que eu estou dizendo que ele se espalha? Ele se espalha porque quando você fala, você libera vida, você libera poder,
você libera aquilo que você fala em fé. Né? Nós fomos essa semana abrir uma célula lá no Jardim Atenas, perto do Parque Ateneu, né? Houve um momento lá que o irmão Gabriel, que estava conosco, né, ele abriu a Bíblia, começou a falar, começou a levar o povo a repetir a palavra com fé, e passou a orar ali com determinação. E eu percebi que naquele momento, né, o nosso anfitrião, ele ficou assim energizado, e cada um ficou energizado, porque o irmão passou a falar palavras de fé, e levar o povo a confessar a palavra, e confessar a palavra de fé, e naquele momento contagiou o ambiente, e tudo mudou naquele momento. Quem diz amém, aleluia? Então, o que é isso? É o Espírito da fé operando, falando. O Espírito da fé não opera em silêncio. Não estou falando de gritaria, não estou falando de balbúrdia, de estardalhaços, de palavras sem sentido. Estou falando de orar, liberar uma palavra de fé, falar uma palavra de fé, que vai acontecer, o que está acontecendo ali, né? Você que tem o Espírito de Deus, você percebe quando algo já está acontecendo, já aconteceu, e você declara, ou que vai acontecer, você fala, e aí o Espírito de Deus, o Espírito da fé que está operando, contagia a todos. Quem diz amém, aleluia? Quem está entendendo, diga amém. Então, escuta o que eu estou falando, é muito importante isso. Há um espírito de fé em nosso meio. Esse espírito de fé é muito contagiante. Uma só pessoa, numa reunião, pode fazer diferença. Uma só pessoa que está cheia da fé e que fala algo de fé e que contagia, isso vai espalhando, isso espalha igual um vírus poderoso. Isso faz com que todos passem a acreditar, passem a ter fé, e aquilo aviva, incendeia a reunião. Por isso que é importante na célula que haja sempre alguém orando com fé, falando palavra de fé, motivando a igreja a expressar a sua fé por palavras, porque isso ajuda. Isso é um princípio divino, é um princípio da Bíblia. Entende? Quem diz amém, aleluia? Ora, por outro lado também uma pessoa negativa, uma pessoa cheia de dúvida, que entra na reunião, né? Uma pessoa chega lá, cheia de dúvida, começa a falar 10 razões porque não acredita em poder, em milagre, não acredita em que Deus pode fazer coisas que já fez no passado. Hoje em dia tem muito teólogo por aí, que gasta 1 hora do seu culto, até um dia desses, vou questionar esse sujeito aí, que passa o tempo todinho, né, nas redes sociais, passa o culto dele todinho atacando os outros pastores, atacando tal teologia, atacando não sei o quê. Mas, gente, e o povo dele é alimentado de quê? O povo dele é alimentado de quê? É alimentado de acusações. Não tem a palavra dele para falar ali, não tem a palavra de fé para passar ao povo. É só palavra de condenação, é só palavra de reprimenda, atacando os outros. Isso não edifica, isso não é espírito da fé. Isso é espírito do maligno, agindo com sorrateira, com sutilidade, com sutileza. Aquele povo acha que está sendo alimentado de revolta, está sendo alimentado de bronca, está sendo alimentado de rixa, de ira, querendo pegar os pastores para ir matar eles. Não é nosso papel fazer isso. Nosso papel é, sim, falar a verdade. Podemos falar no contexto apropriado, podemos corrigir, podemos falar, tratar disso, daquilo, ok. Mas no culto aqui, o que nós temos que fazer é edificar a igreja. Quem diz amém, aleluia? É abençoar o povo, ensinar o povo a ter fé, porque Deus não vai agir no meio do povo sem fé. Quem diz amém? Precisamos ter fé. E a fé vem de ouvir a palavra, e a palavra da verdade é a palavra que liberta. Quem diz amém, aleluia? Você pode ver que os crentes revoltados se unem todos em redor desses pastores, né? É um pouco de uma igreja, um pouco de outra, vai se unindo ali, cria um bando de revoltosos. Eu espero que Deus tenha compaixão e faça eles entender que isso é perda de tempo, isso não vai resolver nada para eles e não vai dar resultado, fruto nenhum para eles. Agora, irmãos, temos que ter cuidado, porque uma pessoa sem fé, ou uma pessoa que ataca a fé, que combate a fé, combate os princípios da fé, ela contagia também. Tem igreja que cresce muito, contagiando dessa forma. Igual eu falei, vai juntando todos os revoltosos, cria um bloco grande ali de gente, aí fica falando, está vendo? Aqui cresce, ó, aqui cresce. Vai crescer, não significa nada. Lá em Mateus 13, Jesus fala de uma árvore que cresceu e expandiu por todo lado, e aquilo ali representa a igreja deformada, a igreja que se deformou nos séculos. Cresceu, tem muita igreja que cresce, né, em número, mas é só fermento, é só aparência, não tem um fruto permanente. Então, temos que ter cuidado com essa questão e observar que o que é importante é andarmos por fé, viver por fé e gerar frutos pela fé. Ora, você lembra da história dos 12 espias de Israel? Lá em Números capítulo
11, capítulo 13, Números capítulo 13, do 25 ao 33, conta a história dos 12 espias que Moisés separou, um de cada tribo, para mandar a terra prometida, fazer lá uma sondagem, fazer um relatório, trazer para mostrar o que havia na terra. Então, 10 espias vieram com um relatório totalmente infamatório, um relatório negativo, um relatório destrutivo, um relatório de incredulidade e desencorajamento. E passou aquele relatório. Apenas Josué e Caleb é que tiveram uma visão de fé e que falaram de maneira que Deus se agradava. Eles disseram, não, vamos entrar, vamos possuir a terra, porque certamente nós vamos prevalecer, o nosso Deus é maior, ele falou, ele vai cumprir as promessas, é a hora de possuir, vamos possuir, a terra é boa, a terra tem fruto maravilhoso, a terra é de Deus, e vamos agora entrar, é a nossa hora, é a nossa vez e tal. Mas aí, o que aconteceu? Os 10 espias venceram pelo negativismo, pela incredulidade. E aí o que aconteceu? A nação foi toda contagiada, recuou, teve medo. E você vê que quando alguém está dominado pelo medo, está dominado pelos cálculos da cabeça, não avança, não avança, não avança. Nós precisamos entender que andar por fé é muitas vezes passar por cima de todo cálculo, é passar por cima até da radiografia que o médico mostra, é passar por cima até do exame laboratorial, é passar por cima até mesmo daquilo que você está vendo, que é palpável, e que você sabe, né, distinguir que é palpável, que é real no plano terreno. Porém, ao olhar para Deus, ao olhar para o poder de Deus, ao olhar para tudo que Deus já fez no passado, você diz, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele fará por mim o impossível. E eu vou ser curado, doutor, eu vou ser curado. Eu gosto quando um crente chega no médico e fala, eu vou ser curado, doutor, vou ser curado. Eu conheci uma mulher que ela foi condenada pelo médico umas 50 vezes. 50 vezes. Ah, agora você morre. Mais 7 dias você está morta. Passa 7 dias, não vou morrer não, não morreu. Ah, vai morrer agora, não tem mais jeito, você está no fim. Olha aqui os exames, não tem mais jeito. Foi mais 10 anos, foi mais 20 anos, foi mais 30 anos, né? Inclusive minha sogra também. Minha sogra, né? Eu sou testemunha que o médico falou na minha cara. Falou, sua sogra não vai viver mais uma semana não. Sua sogra não passa de uma semana. Depois disso já tem 31 anos, foi o dia que a Bruna nasceu. 30 anos, quem diz amém, aleluia? Né, Laura? Já mataram a Dona Maria várias vezes, mas ela teve fé, e ela creu, e está aí até hoje, né? Ainda que seja uma pessoa, né, idosa, bem idosa já, mas está aí vivendo, debaixo da graça. Então, nós sabemos que o Senhor é por nós, o Senhor é por aquele que crê, o Senhor é por aquele que sustenta a fé o tempo todo. Quem diz amém, aleluia? Sustenta o testemunho da fé. Né, não abandona a fé. Então, mas não podemos negar que o relatório negativo dos espias influenciou a nação de Israel, retardou o processo. Olha para o seu irmão e fala, a sua falta de fé, ou o fato de você se deixar levar por gente negativa, incrédula, retarda processos de crescimento, de prosperidade na sua vida. Entendeu? Retarda o processo. Ouvir esses teólogos aí de internet, só retarda o processo de Deus. Eu tenho comparado a vida de todos, tenho comparado a vida desses com os outros, que vivem por fé. E tenho visto as diferenças, né? Tem um pastor nos Estados Unidos que o povo tudo fala mal dele. Eu fui lá agora conhecer e vi que o homem é de Deus, o homem ensina princípios da palavra, e ele tem um testemunho que prova, que comprova que o que ele ensina é verdadeiro. E que o que a igreja pratica funciona e é bíblico. É bíblico. Mas já estão incluindo ele na lista da teologia da prosperidade. Sendo que nos Estados Unidos nem é necessário fazer campanha de prosperidade. Porque quem mora nos Estados Unidos, está lá vivendo a vida normal, já é próspero dentro da sociedade americana. Não precisa fazer essas campanhas que faz no Brasil. Mas estão incluindo esse pastor na lista. Isso é absurdo. Mas ele ensina isso que eu estou ensinando aqui, ensina outras coisas, e tudo está na Bíblia, e quem não lê Bíblia, ou quem lê do seu jeito, ou quem lê só de acordo com a escola que pratica, é um imbecil na minha visão, né? Não deveria fazer isso, não deveria estar praticando dessa forma, porque isso atrapalha, isso impede o seu crescimento, impede o seu próprio progresso, né? Porque você vai lutar contra Deus. Ora, irmãos, então escuta o que eu vou falar aqui, ó. A Bíblia fala que Deus usou fé. É interessante que tudo que Deus manda nós fazermos, Ele faz, ou Ele já fez.
Deus Ele é o próprio sujeito da nossa fé, o objetivo da nossa fé. Mas Ele também praticou fé, para nos mostrar como que se deve praticar fé. Lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus usando fé. Porque Deus não precisava nada mais, nada menos do que pensar em algo para que viesse a existir. Mas Ele não fez assim. A palavra diz, Ele olhou e disse, haja luz. E houve, haja firmamento. E houve firmamento. Haja separação entre terras e águas. E houve separação. Haja isso, haja aquilo, haja animais lá no mar, haja animais no campo. E Deus foi falando, e tudo acontecendo. Então Ele exerceu uma fé. Agora perceba o princípio de falar. Perceba o princípio de crer e falar. Crer e falar, né? Então, observe que esse tipo de fé não é olhar para as trevas e falar assim, ó, que aumentem as trevas, que aumentem as trevas. Não. Deus quer que diante das trevas da sua vida, você abra a boca e diga, haja luz, haja luz. Deus quer que diante da enfermidade, você declare, aquilo que o Renato declarou aqui agora há pouco, não aceita a enfermidade. Ah, mas é isso e aquilo, mas a palavra do Senhor é soberana, e diz que Jesus Cristo levou todas elas, e se Ele levou todas elas, levou essa também, e essa não é para estar em mim não, eu renuncio a essa enfermidade, eu amaldiçoo essa enfermidade. Ah, mas se eu falar e não acontecer nada, continua falando, continua orando, continua combatendo, continua crendo que você vai romper e vencer. É lógico que tem guerra, é lógico que nada é instantâneo toda hora. Tem hora que o diabo segura, tem hora que a sua alma vai te deter pela fraqueza, tem hora que você vai ter luta, tem hora que Deus vai ter que abençoar a Novalgina, abençoar algum remédio, porque Ele diz, olha, não precisa colocar o poder tão eficaz agora não, você vai tomar esse remédio aqui, vai sarar. Muitas vezes uma dor de barriga se resolve com um Florente 200, você vai lá e toma e resolve, amém, glória a Deus. Não precisa você exercer aquela fé, e que o poder ser liberado para sarar aquilo ali sara com um remedinho que Deus já proveu através da natureza, porque através da natureza também Deus já proveu muito. Quem diz amém, aleluia. Mas tem hora que a natureza não resolve, o médico não resolve, ninguém resolve, aí você diz, olha, a cruz resolve, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura, eu não aceito morrer, eu vou viver em nome de Jesus. Quem diz amém, aleluia. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. É preciso ter sobriedade, pé no chão, irmãos. A fé não é uma coisa inconsequente. Por isso que eu falo que eu não sou da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade prega uma coisa assim, inconsequente. É uma troca, é uma barganha, uma loteria com Deus. Não, isso eu não prego não. Não é assim, Deus não é banal assim, vulgar não. Deus é um ser sério. Mas por outro lado, o princípio da fé funciona. O princípio da fé, crendo e falando. Diga, crendo e falando. Isso funciona. Crendo e falando e crendo. Eu creio que todos vocês concordam que a maior bênção, a maior dádiva que eu e você recebemos é a salvação da alma, salvação eterna da nossa alma. Abra sua Bíblia, Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, 9. A maior dádiva da nossa vida nos veio por crer e por falar. Crer e falar. Né? Você olha aí, ó. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, 9. O texto diz assim, ó, o texto. Se com a tua boca fizer o quê? Confessar. Esse confessar é o quê? Falar, declarar. Tem gente gozando a palavra declarar. Declarar, declarar. Declarar é confessar. Confessar é declarar. Falar em voz alta é declarar. Que imbecilidade é você querer combater coisas, combater palavras que são sinônimas. Confessar, declarar, falar, é a mesma coisa. Então se com a tua boca declarares, falares, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, o quê? Creres, que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Então a salvação vem por dois modos aí, por um princípio de fé. Crer e falar. Tem que falar. Por isso que é importante pedir a pessoa que está na frente, ou que decidiu, para falar e declarar fé. Porque isso é efetivo no reino espiritual. Tem que falar. Por que Deus fez você falante? Eu fui estudar o texto hebraico lá no início, quando fala que Deus soprou sobre o boneco de barro, Deus soprou sobre ele, e ele passou a ser um espírito, um ser vivente ali, uma alma vivente, um ser diferente. A palavra no hebraico é nefesh. Nefesh significa ser falante. Quando Deus soprou em Adão, ele passou a ser um ser falante. Passou a falar a partir daquele momento. Ora,
Por que o homem fala? Você já pensou quantas conquistas o homem consegue falando, pela fala? A fala é algo extraordinário. A fala é algo que tem poder para o bem e para o mal. Por isso a Bíblia fala que o poder da vida e o poder da morte estão na nossa língua. É verdade. Então escuta, meu irmão, né? Muitas vezes eu sou questionado por algumas pessoas. Por que alguns recebem mais de Deus? Por que alguns recebem mais graça? A graça não é igual para todos? É verdade. Por que alguns estão no nosso meio aqui, ao invés de estar reinando, está apanhando ainda? Por que alguns estão aqui ouvindo a graça, falando sobre a graça há tanto tempo, e ainda está vivendo em aperto? Por quê? Porque está faltando isso, crer e falar. Crer e falar. Alguns até creem, mas não falam. Alguns até falam, mas não creem. Olha para o seu irmão e fala, se você crer e falar, a graça vai funcionar. Quem diz amém, chega na sua casa hoje, vai lá na despensa e fala, haja mantimentos nessa casa a partir de hoje, em nome de Jesus. Tem alguém doente lá? Põe a mão e diz, fica curado em nome de Jesus Cristo a partir de agora. Tem algum problema no seu trabalho? Diga, a partir de amanhã, eu não verei mais aquele aperto no trabalho, eu não verei mais aquele problema, aquela discussão, eu verei ali tudo em ordem. Aprenda a exercer a fé, crendo e falando, crendo e falando. Olha para o seu irmão e fala, crendo e falando. Jesus passou tudo que passou no seu sacrifício, se tornou pobre, fraco, mortal, se sujeitou a todo tipo de humilhação, foi despido, foi ferido, foi crucificado, para nos vestir de realeza. Por que Jesus nos vestiu de realeza, hein? Por que os combatentes da teologia da prosperidade não falam da realeza do crente? O crente tem que andar com a cruz e ser um bode expiatório, apanhar de todo mundo, sofrer, para provar que é do reino. É isso que a palavra diz, não? Pedro fala que ele nos transportou do reino das trevas para a sua luz maravilhosa e nos fez reino de sacerdotes. Reino fala de realeza. Porque somos reis. Ou você não é rei? A Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis. Sabe por que ele é rei dos reis? Não é porque ele é rei do rei lá da Grã-Bretanha. Não, ele é rei porque nós somos reis. Ele é rei dos reis aqui. Porque a realeza dele está sobre mim e você. Quem diz amém, aleluia? Ele se fez pobre para nos tornar ricos mesmo, de muita coisa. Diga, por onde eu for, terei o favor de Deus. A realeza de Jesus, para reinar sobre todo império. Aleluia. Sem confissão de fé não tem vitória. Eu tenho ensinado sobre a bênção tríplice de Abraão. Lá nos Estados Unidos tem crente lá na miséria. Tem irmão vivendo nos Estados Unidos, ganhando dinheiro, botando debaixo do colchão e comendo bolacha, vivendo na miséria. Mas por causa de quê? Por causa da visão medíocre, por causa da falta de conhecer Jesus e saber que não é o acúmulo de dinheiro que lhe dá prosperidade, mas é confiar no Senhor e sempre depositar nele a sua certeza de que nada lhe faltará e que você pode viver cada dia da melhor forma, esperando o dia seguinte que será melhor ainda. Quem diz amém, aleluia? Ora, então, alguns creem, outros não creem. Por isso é que alguns recebem a graça e outros não recebem, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Olha só, a Bíblia mostra que Deus é um Deus de afirmações. Deus é um Deus de confissões, de fé, declarações de fé. Deus não é atrasado, Deus não é um Deus, sabe, medíocre, um Deus mesquinho, não. Outra coisa, ele é atraído às pessoas que têm fé. Deus não é atraído a quem é duvidoso, a quem vive na contramão das suas verdades, a quem vive vacilante, quem vive incrédulo. Somente as pessoas que possuem a fé e a coragem, a ousadia de falar aquilo que crê, é que de fato vencem, é que de fato triunfam sobre as trevas. Se você chega para o seu filho e fala assim, filho, tal hora eu chego em casa e vou com você ao shopping para nós passearmos. Aí chega a hora que você marcou com seu filho, você chega em casa, seu filho está lá sujo, fala, pai, o que você vai fazer? Não, eu vim levar você para o shopping. Ah, pai, eu não acreditei, eu não creio que o senhor ia me levar, não acreditei que o senhor ia me levar para o shopping. Não confiei no seu caráter.
Ora, o pai vai sentir o quê? Vai se sentir insultado, porque o filho não acreditou nele, na palavra dele. Assim é Deus também. Às vezes você está duvidando de Deus nas pequenas coisas. Pequenas coisas. E por isso você está sendo derrotado, está sendo envergonhado, porque você está insultando o caráter de Deus. Deus falou que você vai viver, vai comer o melhor da terra, vai ter uma vida boa nesse mundo, e vai ser cristão, mesmo assim, e vai ganhar muitas almas, e não será a sua força, não será o seu poder, não será a sua capacidade, não será nada de você, nada tem a ver com você, tudo virá de Jesus, e tudo que vai acontecer, todo fruto vem de Jesus. À medida que você crê, que você pratica a palavra, que você deixa a graça fluir, então você vai ter isso, e isso vai glorificar o nome dele, e vai exaltar a idoneidade dele e o caráter dele. Mas se você duvidar dele, você está insultando ele. Você tem que passar a acreditar no caráter de Deus. Tudo que ele falou, que ele prometeu, ele vai cumprir rigorosamente. Quem pode dizer amém, aleluia? Com toda certeza, irmãos, qualquer pai se sente desonrado quando o filho diz: não acredito em você. Terceira coisa importante, antes de tomar a ceia: o normal de Deus não é o normal do mundo. O normal de Deus não é o normal do mundo, né? Lá em Marcos capítulo 11, abre aí, Marcos capítulo 11, 20 a 23. O que é normal para Deus, deve ser também normal para nós. Por isso é que, assim como Jesus, falamos com autoridade. Devemos falar sempre com autoridade, né? Marcos capítulo 11, versículo 20 a 23. Olha aí, Marcos 11, 20 a 23. Nós vamos daqui a pouquinho encerrar e tomar a ceia. Mas vamos ler Marcos 11, 21 a 23. Diz assim o texto: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observe que a figueira secou até a raiz, né? Secou até a raiz. Por que ela secou daquela maneira? Porque o mal não pode ficar nem, né, em nenhum lugar. Aquela figueira não cumpria um propósito, era má, então ela tinha que ser destruída. Assim também a enfermidade, assim também todo o mal, né, que aparecer, tem que ser aniquilado até a raiz. Diga: todo o mal na minha vida tem que ser destruído. Está sendo destruído agora, em nome de Jesus, até a raiz. Versículo 22, ao que Jesus disse: tende fé em Deus. O texto original é: tende a fé de Deus, a mesma fé de Deus. Então Jesus falou: tenha a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser é o que? Falar a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está falando: olha, a fé de Deus é essa. Ele falava, ele acreditava no que falava, e o que ele falava acontecia. Então, fale ao monte. O monte aqui significa o quê? Um problema grave, uma doença, um desafio financeiro, um aperto, uma dor, um problema familiar, qualquer tipo de situação adversa, pode ser um monte na sua vida. Esse monte, então, é ilustrativo, é figurativo, é simbólico. E aqui Jesus está falando desse monte. Quando você vira um monte, você não tem que chegar a Deus e falar: Deus, olha o meu sofrimento, olha que monte da minha vida, olha que problema financeiro, olha que situação difícil. Não, Jesus está falando que quando você encontrar um monte, um problema difícil, você não tem que falar nem com Deus naquela hora. Você tem que acreditar em Deus, acreditar no que Ele falou, erguer sua voz e falar ao monte: ergue-te agora, vai para a profundeza do oceano, porque eu não vou andar aqui agora com isso na minha vida, não vou tropeçar nisso, não vou ficar retido. Eu creio que agora você está destruído, e ergue-te e lança no mar, em nome de Jesus. E você então, se crer e falar e crer, o monte vai sair da sua vida, em nome de Jesus. O que é oração da fé, irmãos? Oração da fé é isso. Oração da fé é isso. É você realmente falar com autoridade, falar com ordem, falar com firmeza, falar com certeza, com coragem, com ousadia. 2 Timóteo 1,7 fala: o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, mas de poder, de amor, moderação. Então, o Senhor não quer que você fique covardado, medroso diante do mal. Você tem que orar mesmo. Ah, mas estão falando por aí que isso é teologia da prosperidade. Que fale o que quiser. Se o normal para muitos é andar doente, para mim o normal é ser sadio. Quem diz amém?
Se o normal para muitos é viver na miséria, dando murro na ponta de faca, endividado, de pendurado em banco, o normal para mim é ter dinheiro, ser abençoado, ter uma vida normal, sem extorquir, sem roubar de ninguém, sendo apenas abençoado por Deus no trabalho que Ele dá. Quem diz amém, aleluia? O normal de Deus não é normal para muita gente, até dentro da igreja. Mas vamos andar no normal de Deus. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina várias coisas aqui, né? Se você crê na graça, você pode andar confessando a palavra, né? A palavra mostra que Jesus, por meio da palavra, por meio de crer e falar, Ele amaldiçoou a figueira, né? E a figueira secou. No outro momento, Jesus falou ao leproso, e o leproso ficou sarado. No outro momento, Jesus falou aos demônios, e os demônios obedeceram. No outro momento, Jesus, né, Ele falou aquele mar bravio, aqueles ventos tempestuosos lá do mar da Galileia. Jesus levantou a mão e falou ao vento, falou às tempestades: acalmem, aquietem. E naquele momento, tudo aquietou. Jesus falou, não só creu, mas falou. Então, olha, Deus lá no início falou e aconteceu. No decorrer da história, profetas falaram, Abraão falou, Moisés falou, Josué falou, Davi falou. Aí chega lá na frente, Jesus, no seu ministério, fala, crê, fala, ora, em voz alta, declara a fé. Depois vem os apóstolos também e ora, em voz alta, declara a fé. Aí tem um sujeito que vem hoje, né, teologia não sei de quê, reformista não sei das quantas, fala: não existe isso não, isso é crente que acha que é super poderoso. Não, eu não me acho super poderoso, eu tenho um Deus que é poderosíssimo. Então eu creio nele. Eu não estou aqui querendo ser um mágico, eu estou aqui querendo ser um canal de bênçãos, um canal de vitória para muita gente. E eu não estou aqui em busca de um reino para mim, não. Eu quero tudo para ele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Mas eu sei que eu vou honrar ele crendo, eu vou honrar ele falando o que ele quer que eu fale. Quem diz amém, aleluia? Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é para ser falado, é para ser declarado, é para ser possuído por meio desse princípio de crer e falar. Se você não crer e falar, não vai ter resultado. Se você não crer e falar, vai continuar do jeito que está. Se você não crer e falar, sua vida continua a mesma. Se você não crer e falar, você vai sair daqui hoje com pensamento negativo, vai viver uma semana negativa. Mas se você sair daqui hoje crendo e falando em fé, você vai ver uma semana diferente, você vai ver resultado diferente, você vai ver Deus operando diferente na sua vida. Quando Caleb voltou lá da terra prometida, Deus olhou para Caleb e disse: meu servo Caleb tem um espírito diferente. Deus quer olhar para você hoje e falar: meu servo, minha serva que está aqui, tem um espírito diferente dos outros. Tem um espírito diferente, porque crê, porque é ousado, porque não para de confiar e não para de falar. Tudo que você falar várias vezes, isso você vai atrair. Se você está doente e fala só em doença, amanhã você faz outro exame e o médico fala: olha, está tudo piorando. Mas se você sair daqui hoje falando: olha, eu vou tomar posse dessa vitória da cruz, Jesus levou minhas doenças, eu não vou carregar, eu creio que sou livre, eu creio que sou curado, eu vou sair daqui abençoado, e vai declarando isso hoje, dorme falando, acorda falando, vai para o médico falando. Quando chegar lá, o médico fala para você: olha, a situação ainda está ruim ainda. Você fala: pois é, mas vai melhorar, porque eu estou crendo, estou falando e declarando, e a vitória é minha, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito. Daqui a pouco vai acontecer como já aconteceu com muita gente. O médico vai falar assim: eu não sei explicar, eu não sei o que aconteceu, não sei, não posso dizer se isso é milagre ou não. O fato é que você tinha um caroço, não tem mais. O fato é que você tinha uma coisa aqui maligna, não tem mais. Quem diz amém, aleluia? Fica de pé onde você está aí. Tudo que Jesus conquistou na cruz nos é dado por meio de crer e falar. Olha para o seu irmão e fala: tudo que Jesus conquistou na cruz nos é dado por meio de crer e falar. Mas o diabo vai falar sempre: nada funciona, isso é besteira, isso é teologia não sei de quem, isso é não sei o quê. Olha, presta atenção, feche seus ouvidos ao diabo. Olha para cá, feche seus ouvidos ao diabo. Feche seus ouvidos ao diabo. Será que você está crendo no que eu estou pregando? Quem tem coragem de falar que está crendo, sinceramente, levante sua mão. Quem não tem, não precisa falar não. Agora, presta atenção aqui. Você está crendo mesmo? Está crendo mesmo?